Olá você, meu amigo, minha amiga que acompanha a TV Primeira, em casa, no trabalho. Eu sou o Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. Hoje temos aqui a honra de receber o Dr. Álvaro Pérez Messas. Dr. Álvaro se formou em Direito pela Universidade Mackenzie em 1994, é mestrando em Direito Internacional pela Unisantos, Universidade Católica, foi assistente técnico parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo de 95 a 99, foi procurador federal na Procuradoria Especializada em São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, em 2003 e 2004, e atua como procurador na Procuradoria Seccional de Santos desde 2005. Para nossa sorte, recebemos esse reforço aqui na Procuradoria, porque é um grande nome do quadro dos procuradores do INSS. Além disso, o Dr. Álvaro também leciona na querida Universidade Católica de Santos, na Unisantos, desde 2008. E algo que eu acho assim que é muito brilhante no currículo dele é o fato de ser um grande São Paulino. Dr. Álvaro, é uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, é uma oportunidade ímpar para nós procuradores, que somos muitos aqui na Baixada, mas tem pouca divulgação da nossa carreira. É sempre oportuno a gente poder vir falar um pouquinho de nós e dos temas com que trabalhamos. Legal. Você em casa que nos acompanha sabe que a Oficina do Direito busca levar esclarecimento. Levar o direito à sua casa de uma forma mais clara, mais cristalina, para que você possa conhecê-lo melhor, mais didaticamente, e conhecendo, passar a exigi-lo melhor. E sabe também que a nossa bandeira aqui é o direito social. Sempre tentamos abordar temas relacionados à Seguridade Social ou ao direito trabalhista. E temos hoje um grande nome do direito previdenciário, um exímio conhecedor, que é o Dr. Álvaro. É procurador do INSS. O pessoal costuma achar que o advogado previdenciarista, o próprio segurado, não se dá bem com os procuradores do INSS. Não é assim que funciona a advocacia em Santos, principalmente a previdenciária. Tem uma ótima relação com os procuradores. Por quê? Porque são muito capazes, conhecedores da matéria e melhor sabem receber os advogados, até porque, antes de mais nada, são advogados também. Defendem o Instituto, óbvio, mas defendem sempre com a finalidade social. E não inventam moda. E a nossa relação sempre foi muito amistosa, muito prazerosa, ressalvado o fato de ser São Paulino, lógico. O doutor Álvaro vai explicar para a gente como atua um procurador federal, o que faz o procurador federal, a ligação dele com a AGU e a forma de atuação em si. Então, doutor Álvaro, explica para quem está nos assistindo como é a atividade do procurador federal. Pois não. Eu pertenço ao quadro dos procuradores federais, que compõem os quadros das carreiras da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União tem o quadro dos procuradores da Fazenda Nacional, os advogados da União, os defensores públicos da União, que são aqueles que atuarão como advogados das pessoas mais necessitadas em causas da União, os procuradores do Banco Central e nós, procuradores federais. A nossa atuação é restrita à defesa judicial das autarquias e fundações da União. Perfeito. Então, nosso campo de atuação é restrito a qualquer das autarquias e fundações da União, que hoje, salvo engano, gira em torno de 140 e poucas autarquias certo. E fundações. Então, é cliente à beça. Cliente de monte, né? É ação de monte também, né, doutor Álvaro? Nossa, muita ação. No tocante à AGU, então os procuradores federais que atuam aqui na nossa região, eles estão vinculados à AGU, é isso? Sim, nós temos, tem o quadro próprio dos advogados da União de Santos, tem os procuradores da Fazenda Nacional, tem nós, os procuradores federais, agora no novo endereço, na Pedro Lessa. Nós hoje, desde novembro do ano passado, foi instalada aqui em Santos a Procuradoria Seccional Federal, que desvincula a nossa carreira do prédio do INSS. Certo. Mas a defesa continua sob nossa responsabilidade. Até para otimizar a nossa atividade e favorecer também uma maior facilitação do acesso dos outros órgãos também. Perfeito. Então, estão de casa nova, então, desde novembro? Nós estamos de casa nova, com velhos problemas de sempre, né? De sempre. Perderam também o almoço no shopping, porque antigamente era em frente ao shopping. Verdade, né? Mas a Pedro Lessa é boa também. Tem bons restaurantes ali. Tem, é bastante acolhedora a região também. Que beleza. Doutor, eu acho importante deixarmos também claro essa distinção entre o procurador federal e o defensor público, seja ele estadual ou federal. O cidadão comum que necessita ingressar com uma ação e precisa da assistência judiciária, ele não pode ser representado pelo doutor Álvaro, por um procurador, não? Não. O nosso campo de atuação é restrito à defesa das autarquias e fundações. A Constituição prevê
àqueles necessitados, que haja uma defesa técnica disponibilizada. Para isso criou a carreira da Defensoria Pública. Certo. Tá? A Defensoria Pública já existe da União, a Defensoria Pública do Estado também já está instalada em São Paulo. São carreiras que vêm se expandindo, até para tentar atender a demanda hoje mais nas regiões do interior, como eu me lembro até 2007, salvo engano, aqui em Santos tinha um único defensor público, que era o Dr. Marcos, não sei se o senhor se lembra dele, que ele já não está mais aqui em Santos, para atender toda a região, até o Vale do Ribeira. Mais de 1 milhão de habitantes para um exatamente, porque ainda está no início, mas é uma carreira que vem crescendo, hoje já tem mais membros aqui, mas a função de defesa da população, um cidadão que necessita do atendimento jurídico de um advogado, ele vai procurar o defensor público da União. Nós, procuradores federais, atuaremos na defesa da autarquia federal, no caso, o INSS. O doutor, então, está lotado no INSS e atua em defesa do INSS. Exatamente. Como que funciona essa atuação em defesa do INSS? Veja, nós fazemos o acompanhamento judicial do INSS. Então, nossa defesa se restringe ao campo da atuação judicial. Nós não temos nenhuma ingerência direta sobre a concessão dos benefícios na esfera administrativa. Certo. Nós estamos limitados ao campo da defesa judicial, ou seja, o cidadão que vai até a agência pedir o seu benefício, esse processo de concessão não vai passar por nossas mãos, vai ficar na esfera administrativa. Somente se houver alguma necessidade de um parecer jurídico é que nós seremos consultados sobre essa atuação. E também a atuação da consultoria. Certo. A consultoria, para que a administração, para gerir seus negócios, ela precisa também, como todo órgão público, de licitar, de passar por todos os trâmites que exige para a contratação da esfera administrativa. E isso tem sempre um procurador também atuando para dar a regularidade ou o parecer pela regularidade ou não dos trâmites administrativos. Então existe essa forma de consultoria, até uma forma preventiva também de alguns dos atos da União e da autarquia em si, então. Sim, mas não chega a ser não existe um controle administrativo sobre todas as concessões de benefícios. Certo. Tá? Então, às vezes vem na forma de consultoria, mas com uma situação que já teve um litígio certo. E está suspenso. Por exemplo, um auxílio-doença. A pessoa que teve um benefício de auxílio-doença foi mantido pela justiça ou tem uma decisão judicial que o mantém, aí vem o prazo onde ele tem que ser reavaliado. Ele não comparece à perícia. Aí o setor administrativo tem a orientação de cessar o benefício. Certo. Como tem uma ordem judicial que o mantém, vem sempre um pedido, uma consulta, uma orientação de como proceder. Mas é importante reiterar, o segurado, quando entra com o pedido formulado na agência, esse pedido não vai passar, via de regra, pela mão da Procuradoria. Não passará. Sim, entendido. Inclusive, eu lembro que no início do Juizado Especial Federal em São Paulo, eles tentavam, a primeira a doutora Marisa, depois a doutora Leila, cumprir a lei e fazer audiência para todos os casos, mas a procura foi enorme e nem Hércules conseguiria resolver tanta demanda. Então a doutora Leila começou a fazer audiência coletiva. Eu tive a honra de participar da primeira. E o procurador da INSS, na ocasião, disse que estaria lá, faria sim, participaria da audiência coletiva, mas pediu que ela garantisse a segurança dele. E é bom deixar claro para quem está em casa, né, que muitas vezes o procurador do INSS ajuda o segurado. Porque até através de consultoria, e eu canso de juntar em algumas iniciais, pareceres excelentes, oriundos da Procuradoria, muitas vezes em favor do segurado. A administração tem um entendimento exarado em instrução normativa, algo desse tipo, que a Procuradoria percebe que está em confronto com a lei e normalmente solta a consultoria nesse sentido, né, doutor? Muitas vezes ajuda o segurado, né? Na verdade, eu me recordo, não atuava em São Paulo nessa época, mas o juizado teve um reflexo, a atuação no juizado trouxe enormes inovações para a nossa carreira. Certo. Naquela época, o procurador participava de praticamente, em tese, de todas as audiências, que era muita coisa, principalmente que no início lá, as grandes ações nem demandavam audiência, porque era uma questão de direito. Sim. Só existe audiência com a necessidade de provar fato, e lá não havia. E não tinha necessidade porque, na época, o procurador também não tinha poder para transigir.
Então era uma atuação limitada. O juizado foi pioneiro, foi uma primeira medida em que o procurador teve a autorização para transigir. Para conciliar, né? Para fazer acordo. Para fazer acordo, exatamente. Agora, hoje, passados aí já 6, 7 anos que já se vai aí, há uma política nova na carreira. Hoje os procuradores têm uma oportunidade, um campo de atuação para fazer acordo muito superior ao que havia na época. Sim. Muito superior ao que havia na época. Então, hoje, há interesse efetivo da participação do procurador em demandas que comportam conciliação. Porque se antes a gente não tinha orientação para transigir, para fazer acordo, a gente não tinha muito o que fazer, principalmente a audiência de direito. Eu me lembro na oportunidade, as grandes teses que havia, principalmente, era do reajuste pelo IRSM. Então a gente não tinha, a gente sabia que era uma tese que iria perder e não podia fazer acordo. Então o procurador tentava fazer uma audiência, a audiência não tinha muita utilidade. Hoje nós temos, como regra, autorização para conciliar em todas as demandas, desde que haja elementos para isso. Sim, lógico. Então isso facilita muito o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente vai, dentro do nosso campo de atuação procurador, avaliar se convém ou não levar essa demanda adiante, ou compor aqui e gastar, vamos dizer assim, tempo com que efetivamente tem elementos de defesa para a autarquia. Para a autarquia. Eu estou há 15 anos nessa, o Álvaro sabe, porque a gente conversava bastante antigamente, e realmente é drástica a mudança de posição da Procuradoria de anos para cá. Antigamente, o pessoal em casa sabe disso, ou melhor, tem essa impressão, o INSS recorria de tudo, até por imposição de norma administrativa. Exatamente. Determinava que o procurador, ainda que fosse um caso nítido, evidente, de que o segurado tivesse direito, tinha que recorrer. Hoje eu acho que a intenção da Procuradoria, eu tenho visto isso até em congressos, é reduzir ao máximo o número de demandas. Né? Existe uma política de redução de demandas. Né? Existe até um trabalho pioneiro que já tem aí, por cerca de 1 ano, que está se implementando uma melhoria, até uma tentativa dos serviços administrativos para tentar reduzir as demandas judiciais. Agora, isso demanda tempo. O INSS é uma autarquia de dimensão continental. Para você ter uma ideia, o ano passado, quando eu vi essa estatística, eu fiquei surpreso. O número de pessoas atendidas pelo INSS no ano de 2009 corresponde exatamente à população da Espanha, toda a população da Espanha. Então existe falha, é evidente. Agora, existe também uma tentativa de se aprimorar esse atendimento para se evitar esse contingente excessivo que hoje existe no Poder Judiciário. Então, eu não sei se você se lembra, na oportunidade que a gente, no juizado aqui, onde eu atuei, diversas vezes, a gente conseguiu fazer acordo em diversos casos, que a intenção era assim, aí dentro do que você falou, o procurador tentar ajudar na hora. Agora, quando não tem como fazer acordo, aí... Até porque a demanda, eu lembro que eu fui fazer uma visita ao colega ainda no prédio antigo, a demanda que vocês têm é gigantesca, não sei como vocês conseguem. O doutor estava escondido em pilhas e pilhas de processos, que o espaço para conversar nos meses era assim. Mais ou menos, quantos processos cada procurador aqui da nossa região toca? Olha, seguramente, em torno de 5 mil processos. 5 mil processos para cada procurador. É desumano, né? Eu estou atuando hoje, a minha atribuição funcional, eu estou com 3 varas de São Vicente, dentre outras atribuições de chefia lá, de alguns setores, de um setor específico dentro da Procuradoria. Então, se pegar a divisão em média que a gente faz, gira em torno aí por procurador de 5 mil processos. É bastante. É bastante, é desumano isso. É bastante, dá bastante trabalho. Doutor Álvaro, eu acho que já abordamos, acho que ficou claro para quem está em casa a função do procurador, essa distinção entre o procurador e o defensor público, a vinculação à AGU. Vamos bater um pouco de bola sobre previdência, direito previdenciário? Vamos lá. Bom, recentemente, está em tudo que é mídia, e isso também foi o Jeff, só fazendo um apêndice, foi o Jeff quem instituiu isso, né? O direito previdenciário na mídia, porque até então era um ramo escondido do direito, né? Escondido e marginalizado. Com a criação dos juizados, aflorou o interesse pelo direito previdenciário. Sim, né? trouxe bastante interesse, está atraindo diversos advogados. Eu que dou aula na Unisantos, a gente vê, às vezes, dentro da própria cadeira já você vê alunos interessados em seguir essa área. Sim. Isso há 10 anos atrás era impensável.
nem pensava, nem sabia. Era uma matéria que eu falava, pelo amor de Deus, não quero ver isso na minha vida. 10 anos atrás, para achar um evento, Álvaro, de previdenciário, um congresso, um simpósio, era impossível. Era o da LTR, anual, e talvez mais um ou dois pelo país. Então eu lembro que a gente fuçava, quando tinha um, fosse em Manaus, estou dando um exemplo assim, exagerado, a gente tinha que ir porque não havia. E material também de pesquisa, doutrina também não havia. Pouca coisa. Pouca gente escrevia, pouca gente sabia, e acabou resultando, isso não era bom, né? Porque acabou resultando num volume muito grande, quando se descobriu, entre aspas, o direito previdenciário, se acabou atraindo para o Poder Judiciário uma enormidade de demandas. E também trouxe, ao lado de tudo que é em excesso, trouxe também muita gente que não entende, né? Sim, e continua acontecendo. Muito paraquedista na... mas agora com essa regularidade que existe em torno de cursos, assim, a gente vê hoje que a qualidade das peças são sensivelmente... Os advogados estão melhor preparados que há anos atrás, já tem melhorado. Com certeza. Antes a gente via coisa que era difícil até apresentar uma defesa, você não encontrava nem lógica. Pedindo, né? Exatamente. Muito disso também se deve à própria OAB, que tem ministrado vários cursos, e aos institutos, o IAPE, Instituto dos Advogados Previdenciários, e o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Vamos tratar, comecei a falar da mídia, porque explodiu, até no Jornal Nacional, a revisão do teto. No dia 8 de setembro, o STF acolheu a tal da tese do teto. Explica para quem está em casa, Álvaro, o que é essa revisão, como funciona? Pois para você se calcular a renda mensal de um benefício, você tem que aferir os salários que a pessoa contribuía. Certo. Então, quando veio a emenda 20, em 98, a emenda aumentou, ela elevou o índice que poderia haver a contribuição previdenciária, aumentou o teto do salário de contribuição. Porém, não aumentou o teto que poderia ser a renda do benefício. Certo. E daí, atrás disso, se criou esta defasagem. E por conta disso surgiu a tese de que teria direito, que finalmente venceu no Supremo no dia 8 de setembro, aí, que saiu publicado, de que teria direito a um reajuste no teto do valor da renda mensal inicial dos benefícios concedidos nesse período, que alcança a emenda constitucional de 98 e a emenda constitucional 41 de 2003. Então é mais ou menos assim, próximo a 98, o segurado, quando foi feita a média das contribuições dele, eu vou colocar em números aqui, a média daria 1.500, porém o teto da época era 1.000. Isso. Porque havia reajustado o teto da contribuição, porém o de benefício não acompanhou o tamanho reajuste. Exatamente. Então ele ficou com 500 perdido lá. Exatamente. Agora, com o julgamento do Supremo, a ideia é que ele recupere esses R$500 que ele recupere o teto que ficou estabelecido. Certo. Entendeu? De 1.000, se não me engano, foi para 1.200 e alguma coisa. Ele vai esbarrar novamente num novo teto. Certo. Ele não vai ser independente de qualquer... Então ele para nos 1.200. Exatamente, vai aparecer... E em 2003, com o novo gatilho da emenda 41, aí ele consegue recuperar isso que ficou faltando? Esse exemplo prático, 1.500 média, 1.000 teto. Na emenda 20, em 98, 1.200. Ele tinha 500 perdido, mas recuperou 200. Exatamente. Com a emenda 41, o teto foi para 2.400. Ele recupera aquilo? Não, ele vai pegar, não o benefício concedido, novamente a renda mensal do benefício. Novamente a renda mensal. Exatamente, não vai reajustar o novo teto de novo, né? Não é um índice de reajuste de renda mensal de benefício. É fórmula de cálculo de renda mensal inicial. Certo, fórmula de cálculo da renda mensal inicial. Aquilo que excedeu o teto nas duas recomposições pelas emendas, ele tem direito de resgatar. Pelo menos até onde eu entendo, eu acredito que os benefícios já em manutenção não terão, por exemplo, direito a um reajuste que vai, por exemplo, a pessoa ganhava 800, ele não vai passar a ganhar 1.200. Entendeu? Não é na renda mensal, é sim na fórmula de calcular a renda mensal inicial do benefício. A tese, quando começou a circular, começou torta, assim, né? Começou. O pessoal queria pegar o reajuste que teve o teto nas duas emendas e dar para todo mundo, até para quem ganhava R$10 a mais que o salário mínimo. Né? Exatamente. E eu tenho visto alguma coisa aí pela imprensa, a gente vê que existe uma especulação acerca de quais pessoas serão beneficiadas com isso. Quem teria direito a essa revisão. Exatamente. Na verdade, isso ainda não está definido. Tá? Isso não está definido. O INSS, a gente sabe que vai aplicar esse reajuste de forma administrativa, mas não foi ainda definido em que termos e condições. Até porque essa tese ela não era tão nova.
Então existem diversas situações jurídicas já consolidadas que a política vai ter que decidir, a política interna vai ter que decidir como será feito. Eu acho que até por conta da complexidade que há, é que está um pouquinho ainda atrasado, ou enfim, ainda não ficou definida a política que vai definir como será feito. Como será feito esse pagamento administrativo. Até para colocar para quem está em casa, Álvaro, o pessoal gosta muito de falar que tem direito adquirido, né? É o que a gente mais ouve no dia a dia do escritório. Mas o doutor tem o direito adquirido. Existem 3 pilares da nossa Constituição, cláusulas pétreas: o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que o doutor Álvaro está colocando aqui é o seguinte: o segurado, como ele bem colocou, a tese não é nova, tanto é que já tem julgamento no Supremo, né? Não seria uma tese nova, não teria já um julgamento na última instância do país, no Tribunal Maior do país. Nós já debatemos essa tese desde 2005, o Pardal, o Álvaro também conhece, já esteve aqui no programa algumas vezes, conseguiu meio que salvar a tese, porque deram essa distorcida querendo dar 42,5 para todo mundo, e quase que a tese naufraga. Através de revistas especializadas e congressos pelo país inteiro, o Pardal conseguiu, junto com a Gisele Cravichelli, autora da ação que foi julgada no Supremo, conseguiu salvar a tese. E o que eu te coloco, Álvaro, o que eu estava explicando, perdão, teve segurado que entrou com a ação na justiça, perdeu, recorreu ou perdeu o prazo de recurso, e transitou em julgado, não cabe mais recurso algum. Porém, agora o INSS se vê obrigado a fazer administrativamente em razão da decisão do Supremo. É justamente essa a situação que o doutor Álvaro está colocando. O que fazer com um pilar básico da construção da Constituição, uma cláusula pétrea, que é a coisa julgada. Já não cabe mais recurso. Agora o INSS tem que fazer administrativamente. Vai ser um grande obstáculo, né? Vai, porque existe esse limitador constitucional. Sim. Agora, aí fica um empecilho jurídico diante de uma situação agora fática, né? Então, e aí a gente poderia questionar que existem, dependendo do prazo, soluções jurídicas, porventura uma ação rescisória, ou reconhecimento de uma relativização dessa coisa julgada. Só que, na prática, vai ser um trabalho enorme, porque existem diversas situações, tem que analisar o caso concreto de cada um. E assim, a população muda de lugar, às vezes entrou com uma ação num estado, entrou em outro, mudou para cá. Santos, a Baixada, de um modo geral, é um polo que atrai as pessoas. Às vezes entrou em outro estado, tem a situação aqui, e você só vai verificar isso lá na frente. Certo. Então, eu acho até que a demora na definição é em função da complexidade que vai envolver o ato administrativo de pagamento desse reconhecimento ou dessa definição pelo Supremo Tribunal Federal. Eu, na verdade, já estou com pena de vocês. Porque vocês vão ter um trabalhão para vocês, César, Flávio, o pessoal todo da Procuradoria. Vocês estão lascados, vai fazer lembrar o período das grandes teses de revisão de benefícios, de RSM, OTN, que realmente foi um período difícil. Só que eu acho que agora, tal como está, a complexidade vai ser maior, porque na época ainda não tinha sido feito nada. Sim. Era uma tese jurídica que estava sendo debatida, agora ela reverte aqui, lá, e assim, temos que sair pensando o caso concreto de cada segurado, de cada um da população. E a revisão administrativa normalmente é feita no balcão da INSS, aquele que você colocou no início, que você não tem a menor ligação, a tua atuação é jurídica. Porém, eles não vão ter condições de fazer, o pessoal da habilitação de benefício, de fazer essa busca. Vai acabar sobrando para a Procuradoria, para ver quem teve processo julgado, quem não teve, né? Provavelmente. Hoje o que a gente vê na carreira é que existem alguns planos de ação, alguma coisa no sentido de otimizar o serviço, de facilitar. Mas o que a gente vê é que vai ser complexo, até porque já começaram a ter início o ingresso com essa tese. Então, assim, a hora que isso congestionar novamente o judiciário, vai parar e vai trazer problema, porque a população vai atrás do seu direito, e não está errado em fazer isso, né? Ainda mais que tem um reconhecimento da Suprema Corte do país. Mas acaba trazendo um fator de complicação, né? Porque aí você vai ter que ainda aferir se existe ação judicial, se já existiu ou se já existe pedido administrativo. Quer dizer, você tem que fazer 3 trabalhos, né? E antes de qualquer definição sobre esses 3 trabalhos, a administração pública não deve, né, fazer nenhum pagamento, até sob pena de pagar errado, ou, enfim, ter algum equívoco. Então,
a gente vê com uma certa preocupação na operacionalidade. Sim. Eu acho que até em razão disso que ainda não ficou definido. E é algo muito complexo, eu acho que não conseguirão definir em tão pouco tempo, até porque trata de erário público e tem que ser bem preservado, e a atitude a ser tomada tem que ser bem responsável e metódica, como o doutor Álvaro colocou. Mas eu acho que vai sobrar para vocês. A Procuradoria vai ter que analisar. Eu também acho. Já estou com pena de vocês. Álvaro, a gente precisa fazer um break, mas é rápido. Você em casa, não saia daí que voltamos já.